São 9 horas e 33 minutos, estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nesta quarta-feira, dia 4 de junho. E eu quero refazer a pergunta que foi feita pelo nosso telespectador Josué Proença ao professor Lorenberg, o Josué que é do bairro Concil. Ele pergunta para o professor Lorenberg como é que ele vê a candidatura, professor, do senador Pedro Táxi ao governo do estado. E ele diz o seguinte: o Pedro Táxi é extremamente inteligente. Qual é o interesse dele sair do Senado Federal e vir governar Mato Grosso? Será que ele não será corrompido aqui no estado, governando o estado? Pedro Táxi não pode sair do Senado Federal. Então são perguntas e afirmações, né? Não pode sair do Senado. Telespectador Josué Proença. Vamos começar pela afirmação que me parece que é o caminho mais fácil. De fato, o Pedro Táxi tem tido um desempenho exemplar no Senado. Ele participou de comissões e, aliás, ele participou da Comissão de Reforma Política do Senado e apresentou várias propostas para essa comissão, inclusive aquela da candidatura avulso, né, que não passou pela comissão. Mas ele tem tido bom desempenho, inclusive utilizando muito do aparte, utilizaram muito ele usou muito bem o espaço que ele teve da tribuna, diferentemente de outros senadores que nós tivemos. O Jonas Pinheiro, por exemplo, que já morreu, ele raramente utilizava-se da tribuna, raramente ele utilizava dos apartes, aliás, porque ele fazia um outro papel. Aliás, o Jonas Pinheiro me provocou para analisar e pesquisar a ação política do Jonas Pinheiro. Mas voltando para o Pedro Táxi, o Josué tem razão nesse aspecto. O segundo, Josué, eu tenho a impressão que todo político que tem projeção, como o Pedro Táxi conquistou rapidamente essa projeção, ele tem não só o direito, mas também tem o dever de buscar uma candidatura ao executivo, à chefia do executivo. Porque a chefia do executivo permite a esse político que você chamou de inteligente, que de fato ele possa trazer muito mais situações favoráveis ao Estado do que necessariamente prejuízos ao próprio Estado. Ao contrário, porque juntamente com ele pode ser somado outras figuras importantes do Estado. E a sua candidatura permite tudo isso. E eu vou abrir um pequeno parêntese para chamar a atenção dos críticos da candidatura do Pedro Táxi. Eu já ouvi, por exemplo, Josué, não estou fugindo da resposta toda não, só estou acrescentando um outro dado. Como que alguém como Pedro Táxi defende a renovação, defende a mudança, está aliado à velha guarda ou à velha guarda da política tradicional, da política regional. Eu vou dizer exatamente o seguinte: essa crítica não tem nenhum fundamento, porque a mudança e renovação não parte do zero, parte de algo que já existe e, portanto, dos mesmos atores que existem. Agora, é preciso que, dentre esses atores ou esse cenário, exista alguém com capacidade suficiente para agregar, para juntar e para fazer com que o Estado comece a observar as suas virtudes. É isso que é o bom governante, que é o bom gestor. Parece-me, pelo menos até agora, que o Pedro Táxi está seguindo exatamente essa rota, Igor. Um grande trunfo do Pedro Táxi foi exatamente de aliar, sair de 4 partidos políticos, não foi só ele, mas o conjunto de pessoas que está junto com ele, de 4 partidos políticos para 13 partidos políticos. Isso é um ganho interessante e importante na corrida a alguém que quer ser candidato ao governo do Estado. Um outro aspecto, me parece que não importa se é governador do Estado, se é senador, se é deputado estadual, se é deputado federal, se é vereador. Não existe um antídoto aí por cargo de ser corrompido ou não. O fato de ser senador não significa que alguém não possa ser corrompido. Não estou dizendo que o Pedro Táxi está à margem disso, não é isso que eu estou dizendo. O fato de vir para o governo não facilita ou não faz com que esse político possa ser corrompido. Porque se ele tem caráter, como o Pedro Táxi tem, já mostrou isso, no Senado ele vai ter o mesmo comportamento no governo do Estado. Portanto, não há nenhuma possibilidade disso. Vou puxar aqui o Antero. Antero, você acredita que este discurso pode ser utilizado pelo candidato da situação para tirar votos do Pedro Táxi? Olha, você prometeu ser candidato, ser senador por 8 anos e está deixando o mandato para ser candidato ao governador. Olha, seria uma das estratégias? É muita falta de discurso. Exatamente. É muita falta de discurso.
Eu tive a oportunidade de coordenar aqui a campanha do Dante de 92 a prefeito de Cuiabá. O Dante ganhou, a campanha contra o Dante era feita assim pelo Murilo. O Dante vai usar a prefeitura de Cuiabá como trampolim. O Dante ficou 1 ano e meio na prefeitura. 1 ano e meio depois ele foi candidato em 94 ao governo do estado. Ele, quando deixou a prefeitura de Cuiabá, ele tinha 94% de aprovação. E as pessoas pediam a presença de Dante no governo do estado de Mato Grosso. E eu não tenho dúvida nenhuma que o sentimento da população mato-grossense hoje é para mudar tudo que está aí. Como também não tenho muita dúvida, não, de que o Pedro Táxi simboliza e encarna muito bem esta possibilidade de uma mudança com segurança. Tem alguém que é experiente, que já foi procurador de justiça, que já foi senador, que tem uma característica importante, na minha opinião. Tanto na Procuradoria quanto no Senado, ele se assessorou bem. O Pedro Táxi tem uma boa assessoria. Isso mostra o quê? Que sabe formar a equipe. O grande dilema da administração pública é saber formar time. O Aécio Neves, todo mundo acusa o Aécio. Ah, mas o Aécio é fanfarrão, ele vai brincar no Rio de Janeiro, passear, namorar, é solteiro. Grande formador de equipe. Ele não ficava lá no governo de Minas, mas ele escolheu os melhores para estar com ele em Minas. Entendeu? Então, o governo dele em Minas foi um governaço. Por quê? Porque ele soube escolher quem trabalhar e quem administrar ao lado dele. Então, eu acho que eu prefiro ter a possibilidade de ver uma candidatura como a do Pedro Táxi consolidada para concorrer nesse pleito, para ter um bom debate, do que ficar apegado aí a essa situação, de porque ainda tem um mandato a cumprir, não ser candidato. É absolutamente normal o senador, no meio do mandato, ser candidato a governador. O que seria anormal e antiético seria se o Pedro Táxi fosse candidato a senador no meio do mandato. Nós já tivemos essa Já tivemos isso. 98, inclusive, né? Veja bem, nós temos aqui, Igor, nós temos aqui uma pergunta. Pergunta não. O Adriano Carvalho aqui no Facebook, nossa fanpage. Estou assistindo o programa nesse momento e gostaria de perguntar ao Antero qual o risco do candidato a governador Pedro Táxi não querer dar continuidade nas obras da Copa, principalmente ao VLT, e deixar tudo enferrujar por picuinha política, motivo esse que jamais votaria nele. É porque, na verdade, ele está tomando, dizendo o seguinte, naquela época da decisão se seria BRT, né? BRT ou VLT, o Pedro Táxi defendia o BRT de um lado e tal, e a preocupação dele é justamente isso de... Se vai continuar ou não a obra. Eu acho que isso aqui é muito pouco para, entendeu? Né? Não, eu defendo que o Pedro Táxi, se for governador, se for eleito governador, tem uma eleição no meio do caminho aí, né? Sim, Se for eleito governador, que ele conclua a obra. Como se for eleito qualquer candidato, tem que continuar a obra. A minha opinião pessoal é essa. Pode pegar esse imenso investimento público. Se teve roubalheira no VLT, e parece que vai ter operação Ararate sobre o VLT, punam-se os ladrões, mas termina a obra. Tem mais uma aqui do Gilberto Gomes, Igor. Parabéns pelo programa, Antero, Haroldo, Igor e o professor Lohenberg. Esse programa acredito que vai ficar no ar por muitos anos. Tomara. Formato legal e o debate é franco e sem corporativismo. Observação, Mato Grosso e Matias ontem foi muito bom. Repete a última frase aqui. Tá aqui. Tem mais alguma aí, professor? Foi registrado. Não tem. O Antônio Benedito... Atenção, quem quiser elogiar o Mato Grosso e Matias ontem, o Facebook... o programa Programa Opinião. Já está preparando, tem uma carreira pardinha para o próximo. Ixi! O Antônio Benedito, de Assunção, da Cidade Verde, pergunta por que o PSDB não apresentou um candidato ao governo e também diz, com relação ao que eu perguntei para o Antero, que o Pedro Táxi criticou aqueles políticos que abandonavam os cargos para se candidatar, agora ele está pisando na própria palavra. Comentário do Antônio Benedito, de Assunção, do bairro Cidade Verde. Um abraço ao Antônio Benedito de Assunção. Eu acho que o PSDB agiu inteligentemente pela voz dos seus líderes. Não tem musculatura hoje para apresentar um candidato ao governo. Sem dúvida. Então ele preferiu fazer uma aliança para compartilhar o poder. Foi inteligente a decisão do PSDB. O professor Mário Espínola Júnior, do bairro Cristo Rei, em Varza Grande, quer falar que está muito feliz com a programação da TV Pantanal e pede para repetir o Prosa e Política, de Adriana Vandoni. Peça para o pessoal da bancada que
se eles são contra o voto nulo, por que eles não votam? Diz assim, que a gente é contra o voto nulo porque a gente não vota em Várzea Grande. Se votasse em Várzea Grande, ia ser a favor do voto nulo. Não iria não. Várzea Grande já teve a oportunidade de eleger gente boa Infelizmente, e acabou equivocando-se no voto. Eu não acho que o voto nulo seja a solução. Seja o melhor caminho, né? De jeito nenhum. O Ronaldo Giovan, do Coab Cristo Rei, Várzea Grande, mais uma participação de Várzea Grande, pergunta para todos da mesa. Tem alguns países do Oriente Médio onde há pena de morte para políticos corruptos. Não seria favorável neste momento ao nosso país essa lei através de um plebiscito e também para crimes hediondos? E está aqui um debate, hein? Não, pena de morte. Ontem... Eu, pessoalmente, sou radicalmente contra. O professor Haroldo ontem quase aderiu à pena de morte. Ele ficou bravo. Mas eu sou contra a pena de morte, acho que... E ele está pedindo aqui para político, inclusive. Dono da vida é Deus. Não, eu sou contra a pena de morte para qualquer um. Pena de morte é geral, né? Não. Sou contra a pena de morte. Acho que é uma diminuição do ser humano. Né? A vida é um dom dado por Deus, é a minha convicção. Concordo com você. O José Figueiredo, do CPA2. Por que o pitbull da Assembleia Legislativa, chamado Sr. Riva, ainda não teve nenhum deputado para falar nada dele? É o comentário do José Figueiredo, do CPA2. Porque o pitbull é mais forte. Está explicado. Está explicado. A dona Adélia, do Altos do Parque, quer saber do Antero, quer que o Antero fale sobre os ônibus do Altos do Parque, que está muito precário. E o Antero tem voz para pedir. Se o Antero pedir, será atendido. Cabe até um boca no trombone aqui, né? Podia separar aí para os Augusto, para a gente mandar fazer o boca no trombone sobre isso. E nós vamos, aliás, já estamos pedindo aqui à Prefeitura para prestar atenção nisso e para a Secretaria Municipal de Transportes Urbanos. Para cobrar dos empresários, né? Que só pensam em aumentar a tarifa. Exatamente. A Joana Maria, do Maringá 1, de Várzea Grande, pergunta para o Antero, se o governador desviou tanto dinheiro da carta de crédito, não tem dinheiro para dar aumento para a Polícia Militar, é a comparação que ela faz aí com relação a carta de crédito e aumento para os policiais militares, questionamento da Joana Maria, do bairro Maringá 1, em Várzea Grande. Essa questão da carta de crédito deve ser rigorosamente apurada para ver quem que efetivamente desviou dinheiro. Né? E o aumento do policial militar deve ser concedido na medida da legalidade. Porque o negócio de dar aumento em época de eleição é bem complicado. Bem complicado. A Marciara, do bairro Despraiado... Para quem que é essa pergunta aí, né? Não é para ninguém. Pra mim, um comentário. Tá. Aliás, não tem nenhuma para mim aí não? Porque só tá saindo Antero. Professor, dá uma olhada aqui pra nós aqui. Aí, ó. Depois da música sua ontem, vai ser só o comentário. Vai ser só música. A Marciara, do Despraiado, quer parabenizar o programa, que é 10. Obrigado, Marciara, pelo comentário. E diz que não perde nenhum programa. Pede para o professor Lorenberg deixar falar mais. Ou seja, quer que o professor Lorenberg fale mais. Tá aí, professor. Tá aí, professor. E manda um abraço para o seu esposo, Antônio Pedroso. Abraço aí para o casal Marciara e Antônio Pedroso, do Despraiado, assistindo o nosso programa. E daqui a pouco tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer do Antônio. Não, mas peraí, deixa o professor saudar. Fica à vontade. Aí, Antônio, eu gostei aqui. Gostei de ver. Marciara e Antônio Pedroso. Tá aí, manda um abraço. Marciara e o Antônio Pedroso, um grande abraço e obrigado por estar assistindo a todos nós. Não é só o Lorenberg, mas todos nós. Isso aí. Agora eu vou falar um pouco mais também. Olha, eu preciso contar uma coisa aqui antes do intervalo comercial. Hoje eu fui abordado numa padaria tradicional aqui de Cuiabá por uma aluna do professor e falou assim, pelo amor de Deus, fala pro professor me passar de semestre. Aí, professor. Traz o nome dela. Ana, eu preciso pegar o sobrenome dela. Ana, se você estiver assistindo, manda aqui o seu nome. Por favor, me passa que eu preciso entregar o projeto até agosto. Igor, você sabe O professor tá mandando um recado para ela, pelo amor de Deus, Ana, estuda. Igor, você sabe que todo começo de semestre, o aluno, a gente pede para os alunos, né, professor? Né, eu sou professor também, estuda, se prepara, vai ter prova, vai ter avaliação. Pô, muitos alunos não estão nem aí. Você sabe qual que é a música do aluno no final do semestre? Qual a música? Eu quero ver você correndo atrás de mim. Eu quero ver você correndo atrás de mim. Essa é a música do aluno que não estuda, né, professor? Eu não é. Tudo bem, agora são 9h47. Vou chamar mais um intervalo comercial. Voltamos em instantes com o programa Opinião nesta quarta. Não sai daí.